vamos lá, está tarde, mas como dizia o velho sábio, ou você faz o que é difícil ou você se ferra facilmente, né? Então vamos lá. Amanhã começa qual signo? Câncer. Câncer. Estamos em Gêmeos, né? Clima de festa junina, e amanhã começa o signo de Câncer. Vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre o signo de Aquário? Sim, no parque. Parque. Vocês descobriram que aquilo era um parque? O signo de Aquário, o que eu dizia lá? Eu falava do solstício de inverno, não é? E o que eu ressaltei no solstício de inverno? Quer dizer, era a maior noite do ano, né? Em termos de proporção entre tempo de luz solar e tempo de noite, sem luz. O solstício de inverno era o dia com maior quantidade de noite. Agora, no solstício de verão, você tem o oposto. Você tem a maior quantidade de luz solar. Então, você tem o maior dia do ano. E no solstício de inverno, eu ressaltei que, apesar daquele ser o dia com a noite mais longa do ano, o dia mais frio seria no signo seguinte, que é o signo de Aquário, né? De Capricórnio para Aquário. E agora, no solstício de verão, a gente tem o oposto. No solstício de verão, a gente tem o dia mais longo do ano. No entanto, o dia mais quente do ano é no signo seguinte, que é Leão. Então vamos começar investigando o que é esse signo de Câncer, esse signo de Leão. Mas primeiro, com humildade, né? A astrologia é uma tradição e por mais que a gente queira falar coisas que nós mesmos descobrimos, inovações, porque tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu mesmo observei. Mas como a astrologia é uma tradição, a gente tem que entrar com humildade e vamos começar pensando o que já falaram sobre o signo de Câncer. Né? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam no signo de Câncer? Em primeiro lugar, o chorão. Né? Falam que o signo de Câncer, os cancerianos ou que tenham o ascendente em Câncer são pessoas que choram facilmente. Né? O que mais? Carinhoso? Carinhoso. Quando fala carinhoso, a gente pode pensar na família também, né? Família, amigos talvez. Sim. Pessoas infantis, gostam de assistir filmes de criança. Né? Que chama o filho para assistir junto, mas na verdade é ele que quer assistir. Né? Então, nessa quantidade de coisas que a gente lembrou, o que ressalta? Assim, uma parte emocional. Né? Isso faz sentido porque o signo de Câncer é um signo de água. E a água na astrologia é bem relacionada às emoções. Então vamos pensar, signo das emoções. Qual o animal do signo de Câncer? Caranguejo. Caranguejo, óbvio. Câncer significa caranguejo. Na verdade, a doença câncer veio por causa de uma fotografia que parecia um caranguejo. Então, câncer significa caranguejo. Então, imagine que você seja um caranguejo. E você tem que imaginar isso porque algumas pessoas são um caranguejo, de fato. Eles são os cancerianos. Né? Imagine que você seja um caranguejo. Qual o seu mundo? Qual o universo, o seu horizonte? Você tem a água, onde você fica por um tempo, e você tem a terra, onde você fica por mais um tempo. Então você fica transitando da água para a terra, da terra para a água, da água para a terra, e assim vai. Agora imagine que você seja um predador desse caranguejo. Não seria muito fácil para você pensar? Vai dar determinada hora do dia, a água vai estar numa temperatura mais ou menos como aconteceu ontem, e nessa hora ele vai sair da água e eu vou pegar ele na terra. Ou se você for um predador da água, você vai pensar, a determinada hora do dia
vai estar muito quente na terra para ele e ele vai vir para a água. Então eu vou esperar ele aqui nesse determinado horário, mais ou menos, e eu pego ele. Então quer dizer, tem que ter alguma coisa nesse caranguejo interiormente, que não pode estar exposto, interiormente um princípio assim de caos. Uma coisa que você não consegue adivinhar muito bem. Pense nas pessoas de câncer que vocês conhecem. Assim, quando as circunstâncias cercam o câncer com expectativas ou com palpite ou alguma coisa que assim, parece que está levando o câncer naquela direção, está obrigando ele naquela direção, o câncer muda, ele não faz aquilo que estão esperando dele. Pense assim, pessoas da escola que vocês estudaram junto, do trabalho, ou da família. É sempre assim. Tá assim, como um silogismo. Aconteceu A, aconteceu B, o caranguejo vai fazer C. Quando você fala, o caranguejo vai fazer C, ele muda, ele faz uma outra coisa. Ainda que ele fosse fazer essa coisa C, ele muda. Porque ele fala, ele quer falar assim, você não manda em mim. Por isso que eu falei ali num post do Instagram, o story que eu fiz, que é o signo da liberdade. Os signos da liberdade, dos quais o câncer faria parte. Porque ele tem essa, não digamos necessidade, mas é um princípio dele. Ele quer falar, você não manda em mim. Você não determina o que eu vou fazer. Você não sacou o que eu vou fazer. Se você reparar, além do signo, você tem as casas, né? Tem 12 casas, assim como tem 12 signos. E o signo de câncer tem uma correspondência com a casa 4. Né? A casa 4 seria a posição do Sol ideal na meia-noite. Não na meia-noite do relógio, mas na meia-noite real. Né? A casa 1 é o amanhecer, a casa 7 é o pôr do sol, a casa 4 está embaixo, como se fosse a meia-noite, o lugar mais fundo, e a casa 10 está no meio-dia real. Então a casa 4 também tem uma oposição com essa casa 10. E a casa 10 são esses poderes sociais, assim. Você tem a sociedade, você tem a política, você tem o governo, mas para além de todo esse poder eu tenho uma oposição comigo, está no meu interior. Você pode ter o seu poder aí na sociedade, no governo, mas eu tenho um poder que é meu, que é interior, eu me oponho. Esse poder que existe aí no mundo não me determina, eu tenho o meu poder. Assim a gente pode pensar o signo de câncer. Depois a gente tem o signo de leão. O signo de leão. O sol já não está mais tão presente quanto ele estava em câncer. Em câncer você tem o dia com maior quantidade de luz. Em leão você já não tem aquele sol tão forte. No entanto, é quando a temperatura está mais alta. Como se vocês se lembrarem, vocês conhecem aquela história, se não me engano é Júlio César, que ele estava numa batalha, campo de batalha, tropas dele, tropa dos inimigos, a tropa dele de Roma estava recuando, todo mundo estava recuando, e os inimigos estavam avançando. O que ele fez? Ele sozinho pegou o estandarte de Roma e avançou, sem a companhia dos outros soldados dele, contra os inimigos. Sozinho ele foi. Os soldados romanos vendo aquilo, ele falou, não vamos deixar ele sozinho, né? Siga o mestre. E foram, avançaram em direção aos inimigos e ganharam de fato. Então isso lembra muito isso que eu falei do sol, não? Porque assim, parece que o sol está diminuindo. O sol está diminuindo sua presença durante o dia. O tempo de luz solar está menor. No entanto, a temperatura está ficando mais quente. Então, quer dizer, tem uma coisa que está recuando e uma coisa que está avançando. Vocês conseguem perceber que
a parte da temperatura seria como esse Júlio César avançando sozinho, todo mundo pensando, Roma vai cair. E de repente aparece uma pessoa segurando o estandarte que avança e ainda ganha guerra. Do mesmo modo que no signo de Câncer, você tem o Sol na sua maior presença. E, no entanto, não está mais quente. O dia mais quente do ano não é esse. Como se o Câncer dissesse, você não manda em mim, você não me determinou, você não me previu. Entendeu? Aquele caranguejo teimoso. Você previu que eu fosse ser o dia mais quente do ano e, no entanto, eu não sou. Entendeu? E o que é que acontece em Leão? Porque o Leão ele e tem esse impulso, né, de exibir, né? Tinha um leonino, eu nem vou falar quem é, porque como é que estudou? Deve saber. Que tudo que ele postava era sem camisa. Pá, sem camisa. Story, pá, sem camisa. Perfil do cara sem camisa. E no story você vai indo pro lado assim, e ele vinha de repente, assim, e ele tava o quê? Ele tava se exibindo, né? E aí tem o aspecto da vestimenta também, que é importante no leão, que é aquilo que você escolhe para mostrar. Uma coisa perfeita para isso é a história de Hércules, né? Que ele mata o leão e ele veste a roupa do leão, né? A carcaça daquele leão, a pele. Por quê? O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, vai vir um momento na sua vida, que normalmente é da juventude, né? Quando que a juventude começa a pensar no estilo de cabelo tal, num boné, aquela roupa, dobrar a calça, um tipo de tênis, um corte da sobrancelha, todas essas coisas. Você escolhe para aparecer, você está pondo uma questão para você que é como que eu vou me mostrar, o que vai aparecer quando eu aparecer? É o que você está pensando. E o Hércules responde isso. Ele fala, ó, quando isso acontecer, só uma coisa vai funcionar. Não é vestir uma coisa que você viu, imitar alguém, não. Você tem que vestir a sua conquista. Você tem que vestir os seus troféus. Porque o jovem é aquele que tem muita energia, né? E ele pode dissipar essa energia fazendo coisas que não vão agregar nada a ele, né? E o Hércules está falando, ó, eu matei o leão e o que eu vou vestir agora é a pele do leão. E quando eu aparecer, todo mundo vai ver. Aquele é o cara que matou o leão, porque está na cabeça dele, né? Quase como se fosse um capacete, tá? É a pele toda, mas está na cabeça dele. Então você vai olhar para ele, você já vai reconhecer, aquele é o cara que matou o leão. Então você tem que... Esse leão ele é aquele que vai avançar, você tem que ir na frente, você tem que brilhar. Mas o que você vai pôr como você ali? Você vai pôr as suas conquistas. E se você não tem conquista nenhuma, ainda você vai conquistar, certo? E uma coisa interessante agora. O signo de Leão, ele é o dia mais quente, o dia mais quente do ano, né? Apesar de não ser o dia mais longo, é o dia mais quente. E o que acontece? Amanhã do Leão, do signo de Leão, a tarde do signo de Leão e a noite do signo de Leão é tudo quente. A noite é quente. É como se o sol ainda estivesse ali. Então de manhã é quente, à noite é quente. É muito estranho isso. Por mais que tenha a explicação ali da professor de ciências, não, porque o calor vem, aí a atmosfera da Terra faz com que o calor permaneça ali. Mas é muito esquisito, porque o sol não está mais ali, né? Isso, se você reparar, igual aquário, é muito esquisito você passar pelo signo de aquário. Porque você sente que está tendo cada vez mais luz. O dia está ficando cada vez mais longo.
mas a temperatura está baixando. Então cada vez você acorda mais cedo, mais disposto, só que a temperatura não está acompanhando aquilo. Então é muito esquisito. Você fala, nossa, o dia está mais bonito hoje, mas está mais frio. E em Leão também, porque vem a noite e continua quente. Próximo signo do zodíaco, depois de Leão vem Leão é o quinto signo, certo? Qual o sexto signo? Virgem. Virgem, né? O que acontece em Virgem? Amanhã era quente, à noite era quente. Virgem ele vem. Vamos fazer uma tabela de Excel aqui. Vamos dividir. Manhã quente, noite fria. Ele dividiu mesmo. Mercúrio é quem rege o signo de Virgem. Mercúrio é o dos dois mundos, né? Ele vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Ele divide. Amanhã é quente, a noite é fria. Próximo signo. Depois do signo de Virgem. Sétimo signo do zodíaco. Escorpião. Libra. Né? O que Libra faz? Porque, vocês reparem, as pessoas de Virgem. Repara assim, numa situação em que as pessoas não estão gostando muito dela. As pessoas estão descontentes com ela. O marido está descontente dela, se for uma mulher, ou os amigos. E você vai levar essa questão para esse virginiano, ou para essa virginiana. Ele, assim, fica óbvio que ele fez alguma coisa errada, mas ele vai falar para você, mas o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada errado, eu estou fazendo tudo o que era para eu ter feito. Quer dizer, ele está seguindo as regras. De manhã está quente e de noite está frio. Eu fiz isso. Qual o problema? Estou seguindo o protocolo. Agora a Libra, então você vê que a progressão do signo, eles vão respondendo defeitos anteriores. Então se Virgem tinha essa dificuldade de entender, o que eu fiz de errado? Libra vai dar a resposta. Libra vai entender que às vezes para você agradar alguém, você tem que quebrar as regras. Então o que Libra faz? Coloca frio na manhã. Você tem a manhã quente, noite fria. Manhã quente, noite fria. Rotina. Vem Libra e fala, vamos esfriar um pouco esse calor da manhã que ninguém está aguentando mais? Então Libra é muito bom em perceber o que eu faço para você gostar mais de mim. O que você realmente está querendo? Porque tem as regras, mas é na quebra das regras ali que eu sei que você vai ficar feliz. É uma coisa que está por trás ali da rotina. Próximo signo, Escorpião. Ele percebe que esse frio que você está pondo na manhã vai gerar o inverno daqui a pouco, né? Ele fala, essa brincadeira que você fez aí vai estragar tudo lá no fim. O Escorpião ele vai diagnosticar um problema e ele só vai falar daquilo. Obcecado, né? Então ele vai ver, isso aí vai dar problema. Não vai dar certo. Então qual que é o pior escorpião possível? O burro, né? O sem cultura. Porque se ele achar que o problema que ele diagnosticou é o problema real, porque ele vai focar naquilo, ele não vai fazer outra coisa. Por isso tem você fala que o escorpião, não, ele é
é sagaz, e você vê um monte de escorpião deprimido. Por quê? Não, o escorpião é inteligente, não sei o quê, mas tem um monte de escorpião deprimido. E por quê? Porque ele achava que o problema era ele, entendeu? Então ele não gosta dele mesmo. E ele vai teimar naquilo até o fim. Então por isso que o pior escorpião é o burro. Por quê? O sem cultura. Porque o problema que ele diagnosticar como problema tem que ser o problema real. Ele não tem outra alternativa. Ele só tem um tiro para dar. Porque ele já previu que vai dar o inverno. Ele não pode errar. Isso aí. O problema que ele considerar importante tem que ser o problema real. Se ele errar, já foi a vida dele. Não tem mais como. Dúvidas? Elogios? Tudo isso eu observei quando eu trabalhava em turnos alternados, né? Então eu via a manhã e a noite, né, de todos os ciclos, né? Todos os horários eu consegui ver, né? Eu fui percebendo. E para quem estiver assistindo em vídeo, podem mandar perguntas, mas todo esse material vai ser escrito e publicado num livro. E quem tiver também interesse em consulta, tem a terapia tríptica no Dr. Tanner no meu Instagram.